Fala, meus queridões! E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Seja muito bem-vindo a mais um programa RotaCast Oficial, um podcast gravado dentro do meu motorhome enquanto eu viajo por esse mundão. Hoje eu estou aqui em Portugal, então esse podcast vai ser direto da cidade de Cascais, num dos cenários mais bonitos. Daqui a pouquinho eu mostro o cenário, porque se eu mostrar tudo agora eu vou dar spoiler da minha convidada e eu ainda não quero. Mas hoje eu quero falar para você que nós vamos ter muito conteúdo sobre maternidade, empreendedorismo, esposa, desafios desse mundo, como conciliar ser esposa, ser mãe e ser empreendedora, não de uma, mas de duas ou três empresas. E além disso, ser palestrante. Essa mulher é um arraso, meus queridões. Então fica conosco, porque tem muito conteúdo. E você que ainda não é inscrito no canal, aproveite e inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum dos conteúdos. Sem mais delongas, vamos para a nossa apresentação da nossa entrevistada de hoje. Ânia Gaspar. Olha só, cristã, casada, mãe de 4 filhos. Não é um, não é dois, não é três, são 4 filhos. Mentora, formadora, CEO da Miss Beauty, transformando vidas através de beleza há 8 anos. Então, olha só, presta muita atenção que hoje o conteúdo vai ser massa. CEO da marca Illumine, iluminando mulheres através de sua imagem, com nossas peças lindas de aço inoxidável. E agora, criadora de um projeto lindo que eu tive o prazer, inclusive, de ser apresentador, que é Humans Innovation. Então, recebam com muito prazer a minha queridona Vânia Gaspar. Olá, Seja bem-vinda, minha queridona. obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui. Um prazer imenso ter você aqui. E obrigado por aceitar o desafio, gente, só para vocês entenderem. O convite foi feito assim meio que de um dia para outro. Só tem uma vaga, minha queridona, e aí, vamos? Ela falou, vamos lá, obrigado pelo convite, viu? Gostou da vista? Sim, amei. Achei a ideia fantástica. Estou muito ainda surpresa com tudo isso. Eu escutei uma frase uma vez, falava assim: quando foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Eu sempre gosto de perguntar isso, porque não é todo mundo que tem um podcast com esse É cenário. verdade. Tá de parabéns. Ótima ideia. Gostei. Achei muito fora da caixa, assim. Gente, eu sempre procuro trazer um pouco de inovação, e como eu já participei de muitos podcasts, então eu vejo que é bacana, é legal, mas eu queria dar uma minha pitada, sabe? Unir o podcast, que eu gosto tanto, com o meu lifestyle. Então, acaba ficando nessa vista aqui. Uma ideia fantástica. Bem inovadora. Bem inovadora. Obrigado. Minha queridona, vamos lá. Você, mãe de 4 filhos. Verdade. Você tem você tem 2 empresas, não é isso? Ou 3? São 2 empresas, que é a Miss Beauty e a Illumine. E conta um pouco como que é conseguir aliar maternidade, empreendedorismo e ser dona de 2 empresas. E ainda ter um maridão bonitão. Como que consegue conciliar? Não posso falar qual que é o segredo, mas quais são as primícias? Quais são os princípios para você conciliar? Se é que consegue conciliar tudo, né? Vamos deixar aqui também. Como que você consegue dar conta de tudo? Me conta um pouquinho. Eu acredito que não houve, assim, uma fórmula mágica. Não houve uma fórmula mágica. Foi acontecendo, né? E dentro do empreendedorismo eu entendi uma forma que mudaria a minha vida financeira, mas não só, mas me ajudaria a crescer como mãe, como esposa, como empresária. E assim, ser uma referência, né? Uma inspiração. Então isso me move. Isso me move. Então, assim, eu tive que ter muita disciplina. Primeiramente, eu tive que ter coragem. Eu acho que coragem, acho que é a palavra certa, assim, ideal, que me resume, assim, coragem, disciplina e propósito. Eu acredito que esses três valores, assim, me instruiu, me dá força, assim, para
dar continuidade, administrar ali meu tempo, tentar equilibrar. Eu acho que nunca vou conseguir estar tudo perfeito, tudo direitinho, né? Mas é um desafio, não vou te dizer que foi fácil, que é fácil, é difícil, mas é com muita coragem, muita fé, muita dedicação. E E uma coisa que eu vejo, você falou, você focou em 3 pontos, né, coragem, disciplina e qual outro? propósito. Propósito. Olha só que interessante, parece que tá tudo ligado. Tá tudo ligado. Tá tudo ligado. Eu acho que uma coisa, não tem como, separar a maternidade, separar o empreendedorismo, o ser mãe, o ser mulher, o meu tempo, né, que é importante também, nós empreendedoras ter o nosso tempo para que a gente, para que seja leve, né, porque já é muito intenso, e nós precisamos ter esse equilíbrio, buscar esse equilíbrio. Nunca vai estar tudo certinho, tudo perfeito e tá tudo bem, tudo certo. Porque eu acredito que seja um desafio imenso, porque assim, eu tô empreendendo e eu sou pai há 19 meses e, cara, é um desafio, porque ela quer atenção, ela gosta dessa atenção e eles não têm essa maturidade, o entendimento, ó, o papai tá trabalhando e Sim. etc. Claro, quando tá ganhando alguma idade, você consegue, é mais fácil, mas, por exemplo, nessa idade pra mim é super desafiante. E eu conto muito com a Débora também é cantora, vai cantar de vez em quando, aí eu fico com a Sofia, então a gente sempre Faz aquela tenta a gente sempre tenta fazer esse equilíbrio, né, não existe um equilíbrio não perfeito, existe, não mas a gente fica puxa uma ponta, cobre outra e a gente vai indo, mas é um desafio imenso. Só que você tocou num ponto muito importante, que foi o primeiro ponto, que é a coragem. é necessário. Eu acho que para tudo na nossa vida é necessário. Coragem para ser mãe, muitas mulheres hoje estão, assim, mais resistente, converso com muitas mulheres, e a resistência de ter, né, ou de ter filhos ou de ter mais de um, né, limitam, assim. Então é preciso ter coragem para você querer, né. Por exemplo, já contribuí bastante para a sociedade, né, eu quis sempre ter uma família grande, e eu sabia, não imaginava tanto, né, o tanto que seria desafiador, tanto que seria difícil, mas eu tive coragem e me sinto realizada, porque eu acho que um complementou o outro. Eu empreendi de uma certa forma, para realizar um sonho de empreender, de dar oportunidade de trabalho para outras pessoas, mas também fiz por eles. Então os meus filhos, eles nunca foram obstáculos para mim empreender, muito pelo contrário, eles foram a minha força, eles são a minha força. Então, nós hoje empreendemos por quê? Porque nós queremos dar uma boa qualidade de vida. Primeiro nós precisamos ter, né, e para nós e para eles. Então é um conjunto. Eu Em que eu toquei num ponto da coragem? Porque eu vejo muitos homens e mulheres, mas vamos puxar um pouco aqui para o lado da mulher, que às vezes, falta a coragem, falta esse primeiro passo, sabe, a coragem, O primeiro o passo. primeiro passo. Por que você acha que é tão difícil para algumas pessoas ter esse primeiro passo que é essa coragem? Você acha que tem alguma coisa travando essas pessoas, limitando essas pessoas, sei lá, algum tipo de trauma, alguma coisa do tipo? Eu acredito que a maioria dos nossos problemas na fase adulta é alguns traumas que houve na infância, de uma certa forma. Por isso que é bom a gente sondar, avaliar e ressignificar. Ir lá na infância, ver o que aconteceu, porque às vezes nós tivemos os pais ausentes, né, passamos por algumas coisas, que às vezes a gente fica com medo de não ter de equilibrar, né. Ou trabalharem, tem muitas mulheres que abrem mão de realizar sonhos, de executar ideias. Por quê? Porque tem medo de não ser para os filhos aquilo que elas desejam ser, entendeu? Ser mais presente, ter mais, porque cá para nós a gente sabe que aqui e na Europa, a gente tem a facilidade da escola, né, de ajudar no tempo, né, eles ficam muito tempo na escola, a partir de um certo tempo. E isso facilita-nos, né, a trabalhar, a dar o nosso melhor e estar mais completa, mais inteira ali. Eu, por exemplo, eu tenho um auxílio do meu marido, mas quando eu
fui ter o meu primeiro filho, eu tenho 4, e foram fases diferentes, e é interessante que a gente tem 4 e cada um é diferente um do outro, né, cada um com característica diferente, cada um uns mais intenso, outros mais tranquilo. E quando eu me deparei em querer empreender e ter filhos, eu sabia que eu ia ter que conciliar uma coisa com outra. E eu tive que realmente dar o primeiro passo, ter coragem. E essas pessoas que se sentem presas precisam se realmente ter se conhecer, perceber se teve e se houve algum trauma. Eu acredito que sim. Eu acredito que pode ter sido uma falta, né, dos pais ali. Eu acredito que pode ter alguma dor que pode estar travando essas pessoas, de medo, talvez também o medo de não dar certo, sabe, o medo de dar errado. Eu acredito que o medo é um dos sentimentos que mais nos paralisa, assim. Quando você estava falando aqui, o medo bateu 3 vezes Eu aqui. tive muito medo, eu tive muito Não, medo. olha, eu acho que é mais a falta da coragem é a presença do medo. Mas eu sempre tive medo de muitas coisas devido a algumas feridas, algumas dores lá atrás da infância, mas eu sempre fiz com medo mesmo, então ele nunca me impediu. O medo nunca me impediu de fazer qualquer coisa que seja. Eu senti no meu coração, eu acho que seria bom para mim, seria bom para as pessoas que estão ao meu redor, eu mergulhava e mergulhava bem fundo. E tem uma característica também, você também tem ambição, você tem visão. Eu tenho ousadia É também. isso que eu ia falar, você tem ousadia. De onde veio tudo isso? É personalidade, é criação, ambiente, o que que é? Eu acredito que é um pouco de tudo, assim. Eu fui criada de uma forma, assim, eu vi na minha mãe esse exemplo, né, de mulher, empreendedora. Eu nasci nesse meio de empreendedorismo. Então, eu já, quando criança, adolescente, os meus pais, eles trabalhavam com frutas e verduras, né, então eles quando iam, eles compravam roças de melancia e traziam naquelas gavetas do caminhão, várias melancias. Naquela altura nós tínhamos uma condição bem boa, mas eles estavam ali nos instruindo, nos ensinando a ter o nosso próprio dinheiro. Então eu acredito que nasceu ali essa vontade, porque é desde quando eu me conheço por gente que eu sinto essa vontade, eu tenho essa ambição de ser dona do meu próprio negócio. Então, acho que começou ali mesmo na criação, no exemplo. Eu acredito que foi isso, porque eles não tinham nem muito tempo e eu tive a ausência deles. Eu tive a ausência deles. Em nenhum momento, eu sei que eu tive alguns traumas por isso, pela ausência, mas eu sabia, e na fase adulta eu entendi que foi o melhor que eles puderam dar, porque eles queriam nos dar uma qualidade de vida. E para a gente dar uma qualidade de vida, infelizmente, nós temos que abrir mão de algumas coisas, não por completo, que a gente está fazendo por eles. Então eu tive que na jornada também entender um pouco isso, sabe. E quando eles vão crescendo, eu fui percebendo, porque eu tenho diferenças de idades, assim, extrema. O mais velho tem 21 anos e a mais nova tem 6. Então, assim, na medida do possível, eu fui ir percebendo coisas que eu errei como mãe, na ausência, como mãe empreendedora, porque eu ficava dividida, mesmo tendo o apoio do meu marido, mas não era eu. O estar presente era uma coisa mesmo, que ele não vai suprir aquilo que é para mim fazer como mãe. E quando eu fui percebendo que eles iam crescendo e que eles iam me tendo como essa inspiração, eu percebi que eu acertei. Foi um erro para mim, acho que um dos maiores desafios foi lidar com a culpa. Porque em muitos momentos eu fiquei dividida. Eu estava no trabalho e pensava: "Meu Deus, eu poderia estar com eles, é muito tempo aqui". E ao mesmo tempo eu estava com eles, eu pensava na empresa. Depois eu fui entender que eu não preciso nem abrir mão de um, nem de outro, mas eu posso construir os 2, exatamente com o que eu te falei, com propósito, com disciplina e com coragem. Então eu tive que fazer tudo isso, assim, acho que está tudo ligado. É é muito, como você falou, é desafiador, mas é possível. É possível. Desafiador, mas é possível. Bom, você pegou que eu sempre bato nas minhas palestras,
é o poder do ambiente. Tem. Isso aqui é uma frase do Pablo Marçal, não sei qual vazamento ele trouxe, mas para mim fez muito sentido. Ele falou que 40% que nós somos é genética, 50% é o poder do ambiente e apenas 10% são circunstâncias. E esses 10% ainda são divididos em duas partes. 5% para um lado e 5% para o outro. É de 5% um pouquinho de sorte e os outros 5% você acaba sendo realmente por circunstâncias aconteceu. É importante o ambiente. E você trouxe um ponto do ambiente que os seus pais viviam um ambiente empreendedor. Então você nasceu e cresceu uma parte da tua vida vendo os teus pais empreenderem. Sim. Então hoje você ser empreendedora também remete muito a essa referência que você teve do ambiente que você cresceu e exemplo que você viu dos seus pais, mesmo na sua visão ele sendo ausente, teve referência e hoje você também trouxe isso para dentro da sua casa. Acabou replicando, melhorando, obviamente, mas acabou replicando o mesmo modelo, né? Não teve como fugir. Não teve como fugir eu digo, parece um bichinho, assim, o empreendedorismo dentro da gente. Eu sempre, desde adolescente, eu fui criando oportunidades, trabalhei em diversas áreas, trabalhei como auxiliar de dentista, coisas controversas, assim, completamente. Meu primeiro trabalho foi como recepcionista de um telefonista, depois auxiliar de dentista, depois veio a oportunidade, fui gerente de uma loja de móveis e outra de roupas. Então, assim, coisas completamente aleatórias. E surgiu a oportunidade de empreender. Foi quando, e que envolve Portugal, assim, que a gente não entende as coisas depois que a gente vai entender, né, como Portugal entrou na minha história. E aí surgiu a oportunidade de empreender na área de perfume. Foi o meu primeiro empreendimento. Eu digo que o meu primeiro empreendimento foi vender melancia, né? Porque a minha mãe trazia aquelas melancias e eu precisava vender porque eu queria dinheiro. Ela estava me ensinando a comercializar. E é um negócio tudo sem jeito, né? O troço de... E eu colocava em cima da cabeça e gritava: olha, minha melancia era muito legal. assim, você com melancia, Gente, era muito legal e eu disputava com meu irmão. Vamos ver quem vende mais. E assim, eu sempre saía à frente dele, tipo, sempre vendia mais. Aquela disputa de criança. E vendia muito bem vendido. E depois surgiu a oportunidade de empreender em fase adulta. Essa foi minha fase adolescente, criança. E veio a primeira coisa séria, assim, de muita responsabilidade, que foi uma distribuidora de perfumes. Não sei se você conhece Fator 5. Já, claro, conheço. Já usei Fator 5. Sério, olha aí, tá vendo? Tá vendo? Então veio essa oportunidade de empreender com perfumes. Foi uma área, assim, completamente oposta da que eu tinha sido criada. Engraçado, né? A gente vai evoluindo. Se eu vendi melancia, perfume vai ser fácil. Os pais estão exatamente isso, eles nos melhoram, né, assim, nós temos nossos filhos para serem melhor que nós, e eu fui melhorando. E eu achei que eu ia estar nessa área, porque a minha família, entretanto, toda é envolvida nessa área do comércio da melancia, de frutas e verduras, de mercearias, né, frutarias. Então é muito grande esse nicho lá na minha cidade, porque Qual que é a sua é o cidade? oeste da Bahia. Então é muito rica em agricultura. E depois, quando veio essa oportunidade, eu falei: meu Deus, agora eu vou precisar evoluir mais. E sempre foi um desafio, assim, a minha vida. E eu fui abraçando a oportunidade. Naquele momento, realmente, eu não estava pronta. Eu tinha o quê? 26, 27 anos. Não, 25 anos. E eu não estava pronta. Eu tinha coisas a melhorar. Mas eu precisei dar esse primeiro passo. E eu precisei acreditar, porque o que falta muitas vezes é acreditar. Nós nunca vamos estar prontas, mas vamos melhorando no caminho. Então, quando veio essa oportunidade de ter essa distribuidora de perfume, esse Fator 5, eu abracei essa pessoa que nos passou, já estava decidida em vir para Portugal. A irmã teve câncer e ela teve que vir cuidar da irmã. E eu vi ali como uma oportunidade. Era uma loja física. Não era física. Eu depois abri um escritório. Eu comecei a ver, porque ela tinha uma loja, é tipo uma 1,99 no Brasil. Ela tinha uma loja lá e ela colocava também, aquele era o ponto que as pessoas pegavam os produtos. Ela não distribui. Ali era a distribuidora dela.
mas era muitas coisas. E quando ela me passou, eu levei a sério, aluguei um escritório. Agora eu estou fazendo a minha biografia, a gente tá organizando tudo isso num livro. Vamos estar lançando agora em setembro. E aí as minhas amigas me fez lembrar isso, porque são tantas emoções que a gente vai vivendo e desafios e a gente vai esquecendo, né? E por isso que é bom a gente estar falando aqui, eu tô conversando aqui com você e tá vendo muitas coisas. E essa Revivendo. é revivendo e lembrando de muitas coisas. E aí eu aluguei um escritório bem no centro da cidade, que eu sempre fui ousada, assim. Vou ser no centro da cidade, então vamos lá. Abri o escritório no centro da cidade e eu peguei com poucas pessoas, revendedoras, assim, muito poucas, eram 10, eu acho. E de repente eu transformei essas 10 em 100. Você já começou bem com 10, é Sim. bastante. Então foi ali um combustível, os 10. Eu me animei com aquelas 10 e eu acreditei que podia transformar aquilo em uma grande empresa. E comecei naquela coisa da porta a porta. E coloquei meu marido pra trabalhar junto naquela altura. E aí ficamos 2 trabalhando junto, crescemos, de repente de 10 fomos para 100, cento e poucas, cento e poucas revendedoras. Caramba, Cento e poucas revendedoras. bastante. De 10 a 100 e acho que é 125 na altura. Sei que tinha mais de 100. O número exato assim não me recordo bem, era cento e poucas. E comecei a fazer reunião. Comecei a fazer reuniões de motivacionais, de dar premiações, olha aquilo, com aquilo que eu tinha naquela altura. Detalhe, tipo, isso, o Fator 5 não era nenhum marketing de rede, nem nada, né? Era simplesmente, tipo, uma loja que vendia aquela parada ali. Então já era uma fábrica, eles já tinham distribuidora, Apenas uma fábrica. já existia uma fábrica em São Paulo, Ai. que essa pessoa que me passou digamos que uma certa franquia. Só que ela era uma extensão da que existia em Feira de Santana. Entendeu? Então não era algo muito sério. Era mais algo que ela. Era mais um centro de distribuição do que uma própria loja. Exatamente. De venda, né? Era. E daí, quando eu peguei, eu vi uma oportunidade de crescimento e realmente foi em vários níveis, assim. Porque eu fui desafiada a sair da minha cidade, da minha zona de conforto, a ver outro mundo. Porque imagina, eu fui criada ali numa cidade interior da Bahia, com algumas limitações. Como que é o nome da cidade? Barreiras, Bahia. Manda um abraço pro Feciol lá. Um beijo, um abraço a todos vocês que vão assistir, de certeza. Legal. E imagina, eu criada ali, naquele interior da Bahia, e de repente me vi em São Paulo. Calma aí, olha aqui, meus queridões. Teve um salto imenso, estava na Bahia, em Barreiras, a Bahia, Sim. com 125 E eu funcionários, precisei ser independente. e foi para São Paulo. Porque até então nós éramos dependentes de Feira de Santana. Eu queria ser realmente uma distribuidora a sério. Então, eu comecei, como eu já tinha alcançado mais do que tinham me dado um limite, tipo, você precisa alcançar X representantes para vender. E eu alcancei. Me deu uma meta e eu alcancei essa meta. E alcancei muito rápido. Então eu vi ali como realmente algo que pudesse me prosperar. E fui. E eles me ligaram, entraram em contato comigo, porque viram a quantidade de pessoas que eu já tinha cadastrado, que tem que estar ligada à fábrica de São Paulo. E me fizeram um convite, com tudo pago. E eu fui pra lá. E foi, assim, algo muito, assim, abrir. Como você disse, é o ambiente também. Você tá com pessoas que têm uma mentalidade completamente transformada. Então, isso já tem o quê? Isso já tem mais de 20 anos. Eu já comecei a fazer parte e já comecei a ver a necessidade de motivar mulheres já aí. E abracei essa oportunidade. E aí foi que eu realmente decidi colocar esse escritório no centro da cidade e começamos a prosperar. Nisso eu construí minha casa, compramos carros e fomos prosperando. Assim, depois veio outras oportunidades. Você ficou quanto tempo em São Paulo? Não, em São Paulo eu fui só para um convite que eles me fizeram de apresentação para ser uma distribuidora a sério, porque até então nós éramos uma extensão
da distribuidora de Feira de Santana. Como era interior, não tinha muita visão. Como eu cresci e fica ligado, os cadastros são todos ligados à fábrica, entendeu? Então, eles sabiam de onde estava vindo. Quando foi passado para mim, já sabia quem eu era. Então, eles me convidaram para ser mais uma distribuidora. Ou seja, acho que foi a segunda distribuidora do Oeste da Bahia. Não, a segunda distribuidora da Bahia. Porque eu era Feira de Santana em Salvador, depois veio Barreiras. Que incrível! Isso aconteceu em quanto tempo, assim, você lembra? Pouco tempo. Assim, 1 ano. Foi 1 ano. Então você bateu forte naquele de 10 a 125 em 1 ano, assim, incrível, Sim. resultado astronômico. Como nós estávamos numa cidade que não é grande em habitantes, assim, e a gente minha mãe conhecia muita gente, eu também sou bastante conhecida na cidade. E também fazia parte de uma igreja onde era bem conhecida na cidade, então foi um pouco, digamos que um pouco mais fácil já ter esses contatos. E eu fui porta a porta. Então, quem eu conhecia, eu fui dando essa oportunidade de ganhos e também de crescimento. E foi assim, realmente marcante assim na minha vida, essa parte, essa fase. Foi muito legal. Você lembra mais ou menos quantos habitantes tinha lá, assim, nessa região? Bem, Mas não era muito grande. não é grande, tem assim Mais de 100 mil pessoas. tem mais. Eu Tem ouso, muito mais, cento e poucos mil eu habitantes. ouso dizer que metade da população estava perfumada com algum perfume Tava, que você vendeu. tava mesmo perfumada, porque os perfumes eram bons, Era isso. a qualidade era muito boa e era um genérico, né, daquilo que era dos perfumes, dos bons perfumes franceses e durava até, eu gostava. Gostei por isso que mergulhei com força aí nessa oportunidade. E diga uma coisa, qual foi o grande desafio que nessa época você já era mãe, ou ainda não? Nessa época eu já era mãe. Já era mãe. Já era mãe de 2. Caramba, e qual foi assim, você consegue se recordar, 2 ou mais desafios, que é que só tem 2, enfim, de desafios de, tipo, expandir na área do empreendedorismo e acabar, tipo, ali também como esposa, como mãe. Você lembra, assim, quais os desafios ou você meio que focou em um e conversou em casa: "Olha, vai ser dessa maneira, depois a gente consegue compensar"? Como é que foi isso? Tem as pessoas que o meu marido na altura podia dar o de hoje também, né, porque, eu vim de 2 relacionamentos, podia dar assistência, então eu tive essa sorte, entendeu, porque eu precisava saber que os meus filhos estavam bem. Eu precisava me ausentar para dar uma qualidade de vida melhor para eles. E óbvio que eu tive medo. E é claro que deixei a desejar, né, mas tinha a oportunidade também de ter babás também nos auxiliando, tive babás auxiliando, porque na medida que a gente vai crescendo, a gente também então às vezes eu estava no trabalho e também estava com eles. Na verdade, todas as minha maternidade eu trouxe a minha família para dentro, de uma certa forma, quando eu podia, trazer para dentro para estar um pouco comigo, para não estar muito ausente. Então, sempre que eu podia estar ausente, eu estava. E eu sempre tive, a consciência de que eu estava fazendo por nós, pela nossa casa, pela nossa família. Então, é desafiador. Então, Sempre vai ser. foi muito interessante o ponto que você trouxe de trazer a família também para empreender, para empreender. Sem você perceber, você acabou fazendo a mesma coisa que seus pais fizeram. Exato, eu envolvi. Exatamente, você envolveu seus filhos e eu tenho certeza que eles vão agradecer, porque eles vão empreender, se é que desejam, obviamente, mas mesmo eles trabalhando por conta de outrem ou por CLT, também nós falamos lá no Brasil, eu tenho certeza que eles vão trazer esses exemplos que você trouxe, sim, você viveu, né? Nem trouxe, você viveu, para dentro da empresa que eles estiverem Sabe por que trabalhando. vai? Porque eu trouxe isso. É do relacionamento, do ambiente que eu fui inserida, assim, eu trouxe isso da educação dos meus pais. Eu trouxe isso. Eh, Parece genético, assim, e ao mesmo tempo nós somos contagiados, né, pelo aquele ambiente.
E na medida que eles foram crescendo, como eu estava ali falando, eu fui percebendo que eu estava num bom caminho, que embora eu estava me cobrasse muito, a gente como mãe, gente, a gente não é dif a gente sabe que a gente: "Poxa, eu devia estar mais com eles", mas depois eles começam, você dá um motivo, você ensina eles com o seu exemplo. Os meus pais me ensinaram com exemplos, com muito exemplo. Então, eh, na infância, eu senti um pouco a falta, não entendia, me sentia rejeitada, olha que loucura, pela falta de conversar, né, de falar: "Olha, eu preciso ir para isso". Então eu me sentia, de uma certa forma, rejeitada. Eu só vim entender na fase adulta que tudo aquilo também era uma preparação para que eu pudesse, empreender. Então eu vejo isso como, algo positivo. Eu gosto de olhar mais os pontos positivos em tudo. Os negativos, eles vão nos moldar. Então tudo o que acontece que não foi muito bom, que isso está querendo me ensinar? De eu tentar aprender ali para não voltar a errar. Mas digo para você, em muitos ciclos, eu percebi que eu estava muito envolvida, que os meus filhos e a minha casa estava ficando um pouco de lado, que o meu bem-estar também, a gente acaba se anulando. Eu trabalho na área da beleza, então a gente cuida de mulheres. Para mim cuidar de mulheres, eu precisei desacelerar e me cuidar. Em algumas fases eu percebi que eu estava me anulando. Eu precisei perceber isso, ter essa consciência e começar a cuidar de mim, porque eu precisava estar bem, para cuidar das mulheres, para cuidar da minha família, principalmente da minha casa, né, porque eu preciso estar bem. E foi essa a importância de cuidar de mim também. Incrível, incrível. Você vai tendo as próprias consciências, vai amadurecendo no processo e não deixa, não para, né, você falou: "Olha, calma aí, preciso continuar, preciso continuar". O que que eu faço, assim, de mais diferente dos meus pais, assim, a evolução dos meus pais que eu percebo hoje, é que eles não desfrutavam da vida. Então, que vantagem tem eu, ter uma certa condição financeira boa, mas não desfrutar da vida? E eu vejo muito empreendedoras envolvida a ponto de não desfrutar da vida, e eu percebi isso na minha jornada. E eu tive sim que desacelerar bastante, porque, poderia, me deparar com uma depressão, poderia, querer desistir de algo, né, de um projeto que poderia ser uma bênção para muitas pessoas, como é, e é bom a gente ter essa consciência. Meus pais trabalhou muito, nós não tínhamos lazer. Eu não me lembro de dias de férias com os meus pais. Então, eu acho que eu fui essa evolução. Hoje eu desfruto o máximo que eu posso. Eu tô aqui com você, vamos ali tomar um café, eu desfruto daquele momento. Eu tô com meu filho, com os meus filhos, eu desfruto daquele momento. Uma das coisas que eu tive muita dificuldade foi de quando eu pego algo, um projeto, principalmente no início de um projeto. Todo mundo sabe que o início de um projeto, você tem que se doar muito. E eu, quando vou abrir, já abri 5 lojas em Portugal. Eu, quando vou abrir algo, eu já sei que eu vou ter que abrir mão um pouco, eu vou ter que organizar minha rotina com os filhos de uma outra maneira, com o apoio que meu marido me dá. E, e graças a Deus, ele me dá um apoio que eu consigo realmente estar um pouco mais ausente, assim. Deixo as coisas orientadas, mas graças a Deus ele me facilita, por ele é engenheiro, trabalha em casa, então, sempre trabalhou em casa e nos ajudou muito essa parte. Por isso eu consigo, porque realmente é desafiador você cuidar de 4 filhos, você, né, aqui você é muito complicado você ter pessoas o dia inteiro, não funciona aqui em Portugal, você ter uma pessoa para trabalhar com você o dia inteiro, igual no Brasil eu tinha babá, tinha uma pessoa que trabalhava o dia todo para mim, então aqui quando eu vim para cá, foi uma outra realidade. Então eu não tive esse apoio de pessoas trabalhando comigo, então meu marido, eu e os filhos vão crescendo, né, vão começando a ajudar, a gente envolve todos, assim, também nas tarefas, de casa. Vamos colocar todo mundo Vamos colocar todo mundo. Tudo que eu faço, eu envolvo eles para que eles entendam, para que eles cresçam também naquele ambiente. e eu vi lá no Tô Presente, Aham. meninos aqui estão tirando foto, parou um check-in, como suporte, não, foi incrível. E É. e eu quero chamar você
que gostaria de dar uma repaginada ou aumentar a autoridade da tua página, da tua empresa, ou simplesmente começar um e-commerce. Olha, o pessoal da Play One Cine é especialista em e-commerce. Eles são especialistas em criação de landing pages de alto impacto. Tá vendo, por exemplo, essa vinheta que passou no início do vídeo? Se você conferir lá no link da minha bio, tem um link de redirecionamento. Eles que fizeram. E vários outros trabalhos. Eles em um ecossistema para impactar e aumentar a percepção de valor da tua empresa para que você passe a vender mais. Então, confira um pouco do trabalho da Play One Cine e tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu não estou arrependido, pelo contrário, eu estou super satisfeito com o trabalho da Play One Cine. Bem-vindo à Play One Cine. Somos um ecossistema exclusivo com a missão de impulsionar seu negócio. Potencialize suas vendas com e-commerce. Uma experiência imersiva da sua marca, com designs que contam sua história. Checkouts otimizados para seduzir e converter. Acelere seu negócio com páginas estratégicas, criadas para transformar visitantes em clientes. Filmes que vendem. Eleve a percepção da sua marca com um trailer cinematográfico que emociona e converte. Funis e automação inteligentes. Simplifique processos e transforme cada clique em uma oportunidade de venda. Play One Cine. Do conceito à realidade. Vânia, agora eu queria perguntar um ponto importante que você trouxe aqui. E eu já te conheço, né? Então fica mais fácil para mim. Mas o pessoal que não te conhece ainda, você citou o nome de Deus algumas vezes durante a sua narrativa. Qual que é a importância desse seu lado espiritual, desse contato com Deus, da sua crença, da sua fé, em todo esse processo de maternidade e principalmente nesse processo de empresária que você é hoje? Teve empresa lá no Brasil, tem 2 empresas aqui em Portugal. Daqui a pouco eu quero entender um pouco mais as sedes que você tem, falar um pouquinho mais sobre isso. Mas qual é a importância de Deus na sua vida? Tudo, né? Eu acho que eu creio que sem ele eu nem estaria aqui. Eu acho que ele me dá a oportunidade diariamente. Eu não consigo me ver sem Deus. Eu tenho ele todos os dias como meu amigo. Eu acredito que ele deixou o Espírito Santo para ser o nosso melhor amigo. E para mim, eu digo que eu consegui tudo que eu consegui por ter essa fé nele, por ter fé em Deus. Porque eu fico até emocionada a falar em Deus, porque eu acho que ele é tão precioso. Então a gente olha aqui para o mar, esse lugar tão lindo, tão maravilhoso, contemplar a criação de Deus é perfeita. Eu olho para você e vejo Deus em você. Então é tão bom você viver esse Deus de verdade, entender que ele é uma pessoa, que ele está aqui nesse momento, né? Que ele marcou esse momento para estarmos juntos. E Deus foi assim minha força em todos os momentos. No empreendedorismo eu sempre coloquei ele como principal. Eu nunca quis fazer algo por fazer, em nada. Eu falo, Senhor, tem propósito? Estás comigo? Se tu tá comigo, eu vou, vai dar certo. Eu acredito que Deus nos abre oportunidades boas. É para nós temos que agarrar e entender que ele trabalha quando nós nos permitimos. Ele trabalha em nós quando nós nos permitimos. E todas as vezes que eu vou abrir uma loja, eu unjo o lugar, eu oro, eu agradeço a Deus, eu consagro aquele lugar e faço questão de que as pessoas que vão ali trabalhar e até as pessoas que vão naquele ambiente sintam essa presença de Deus. Porque às vezes eu não preciso nem falar, mas só o ambiente ser consagrado a Ele, eu acho que já é algo poderoso, onde as pessoas se sentem ali paz, sentem ali abraçadas, sentem ali ouvidas e amadas. Então tudo em mim envolve Deus. Na minha casa, se não fosse, meu Deus, se não fosse Deus, assim, os princípios, e aí volta também a minha criação, os princípios da minha mãe, do meu pai, de me criar dentro da igreja, assim, em si, da fé. E foi o meu desenvolvimento ali, porque eu tenho certeza que diante dos desafios que eu vivi, se eu não tivesse ele, eu não estaria aqui mais.
Então tudo é por causa dele, tudo em mim tem a ver com ele, tudo ele se preocupa. Em me fazer bem, não quer dizer que ele vai dar só os sims, né? Os não de Deus também é para o nosso bem, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo coopera para aqueles que buscam fazer a vontade de Deus. E eu busco fazer essa vontade. Não com perfeição, porque eu não sou perfeita, né? Eu vou errar. E faz parte. Porque o errar também nos leva a ter mais consciência e viver uma vida até mais leve, de entender, não, a gente vai errar, mas o erro vai servir para nos fazer crescer, né? Ser mais humanas. E Deus me faz ter amor pelaquilo que eu faço, amor pela minha família, para criar os meus filhos hoje em dia, no contexto social que nós estamos enfrentando. Eu vejo os meus filhos adultos que não se envolvem, teve a oportunidade de se envolver com coisas erradas, mas não tiveram, não estão dentro desse ambiente, tiveram um exemplo indicado, porque eu acredito que a gente ensina mais os nossos filhos com o nosso exemplo do que tá ali, sabe? E a gente, quando adolescente, a gente sabe, passei por dois adolescentes agora, recentemente, a gente sabe os desafios que é. Também já fui, também sabe, tu já foi. A gente sabe os desafios que é adolescente. Um palavrão assim já me incomoda, porque eu não fui criada num ambiente de palavrões. Então aquilo me incomoda. Aqui, por exemplo, porra que eles dizem, não é palavrão. Meu marido é português, então geralmente ele fala, porra, não sei o que, isso aqui tá fora do sítio, alguma coisa assim. Eu falo, poxa, você não fala. Eu não, e assim, ele nunca me viu falando palavrão, eu nunca falo. Raramente posso falar, uma coisa assim muito, merda, tal, mas geralmente eu não fui criado nesse ambiente. Então, para mim, Deus é a minha fortaleza. Ele que me impulsiona, assim, me faz acreditar em mim, ele que me capacita, porque por mim mesmo eu não tinha conseguido. Eu acho que ele que me capacita, me dando sabedoria e discernimento, assim, tudo que eu faço. Incrível. As pessoas às vezes confundem, pessoas que não vivem isso, e tá tudo bem, né? Mas elas acabam tudo. Nós também que acreditamos, que somos crentes em Deus, somos evangélicos, também acabamos julgando as Exatamente. outras pessoas. Mas eu escutei uma frase não, uma história do meu sogro. E eu nunca esqueci essa frase, essa história. E ele foi num culto um dia e tinha um pastor convidado. Não sei se ele que foi no púlpito, ou se ele também ouviu essa história. Tinha um pastor que foi convidado para pregar e etc. E aí um pastor anterior pregou antes dele. Foi lá, pregou, etc, tal, e o pastor ali, o convidado começou a se incomodar, começou a se encher de arrogância e etc. E foi lá pregar. Nessa que ele pregou, e começou a dar aquelas lapadas na igreja, aquela coisa toda. E vocês têm que acreditar em Deus, aquela coisa toda. Como que aí alguém se levantou e falou assim, como que eu vou acreditar em Deus? Aí ele não respondeu. Ele pegou uma laranja, pegou uma faca e começou a descascar uma laranja no meio do púlpito toda. E toda a igreja toda em silêncio. Pegou, cortou a laranja ao meio e começou a chutar. E aí depois a pergunta pro cara que foi perguntado, qual que é o sabor dessa laranja? Ele falou, eu não sei, não sou eu que estou chupando a laranja, é você que está chupando a laranja. Ele falou, este é o pão. Só sabe o gosto dessa laranja, você não sabe se é amarga, se é doce. Você não sabe, você só sabe se você provar. É verdade. Então, é a mesma coisa que eu falo para as pessoas. E eu não tô aqui para pregar religiosidade, eu tô para pegar minha vivência, aquilo que eu vivo, aquilo que eu sinto, É verdade. sabe? Aquilo que eu deixo fluir. Então eu falo para as pessoas, experimenta. Yeah. Não acredita em mim, não acredita em você, experimenta. Experimenta. Não tô falando que vai ser fácil, mas experimenta. Tá? Quem convence também é o Espírito Santo, né? Então, é a gente ser. É o seu comportamento, é a maneira que você trata as pessoas que vai definir um pouco quem é Deus na sua vida, né? Porque é assim que a gente fala, o nosso comportamento são as nossas decisões, são as nossas atitudes. Nós somos perfeitos? Não somos perfeitos, vamos errar. Mas que bom, né, que tem Jesus que nos perdoa,
que nos restaura, que nos transforma e que nos dá uma nova chance através da graça, né. Isso é poderoso. Amém. Agora me fala um pouquinho, das tuas empresas aqui em Portugal. Você tem boas empresas que é a ES Beauty, e aí quero entender um pouquinho das empresas, até para o pessoal também conhecer um pouco do teu trabalho. Há 8 anos atrás, eu tenho 14 anos aqui em Portugal. Trabalhei como prestadora de serviço 6 anos aqui. Na verdade, eu sempre empatizo que Portugal me apresentou uma nova profissão, a qual eu desconhecia. Eu sempre gostei de me arrumar, de arrumar as minhas amigas, já arrumei uma prima minha que ia casar, me virei na maquiagem, no cabelo, me inventava sem formação alguma. Quando eu vim para Portugal, uma amiga minha falou assim: "Olha, seria interessante você fazer um curso de cabeleireira". E eu: "Puxa, realmente eu gosto, porque aqui não falta trabalho nessa área da beleza, então você já vem segura de que não vai ficar sem trabalho". Fiz um curso de 6 meses de cabeleireiro, meu curso foi todo de progressiva, pintura, química, mas, quando eu cheguei aqui, que eu fui fazer entrevista e comecei a perceber, as europeias portuguesas, elas gostavam do cabelo mais para cima. Hoje em dia já usa-se muito a progressiva, né, muito, que é fazer um realinhamento nos fios. E eu fiquei com medo. Eu falei: "Eu não vou, eu só fiz o curso há 6 meses, eu não me sinto segura para trabalhar em um cabeleireiro ser cabeleireira, então eu vou trabalhar como auxiliar". Trabalhei como auxiliar, mas comecei a ver algumas dificuldades que talvez eu precisasse estar mais bem preparada. Entretanto, eu falei: "Não, não quero, não é o que eu gosto, não é algo que eu quero dar continuidade". Eu falei: "Então agora eu vou fazer unhas". Naquela época, fazer unha é normal, eu pensei: "Todo mundo sabe fazer unha". Eu sei, eu faço as minhas próprias unhas, eu pinto, quem não vai saber, quem não sabe, na época não tinha muito gel, acrílico, verniz de gel. E aí, fui com cara e a coragem, sem saber fazer absolutamente nada, assim, profissionalmente falando. Mas eu tinha que me virar. Eu tinha 2 filhos para criar aqui. E eu não podia ficar sem trabalhar. E fui. Fui para fui para Mas antes de tudo isso, quando eu cheguei aqui, o meu primeiro trabalho foi em chinês. E eu fui demitida desse chinês, eu trabalhei lá 4 meses, eu fui demitida, e aí sim, porque é aquela coisa, a gente pensa que o não ia nos destruir, afinal foi um combustível pra gente ir para o nosso propósito. Foi assim, eu Os expulsou para o lugar certo. exatamente, porque o propósito me encontrou. Eu falei: "Gente, olha, eu tenho tom, eu tenho talento, eu vou insistir". Fui fazer uma entrevista no salão ali na Expo. A mulher ficou logo comigo, porque me achava espontânea, bonita, tarará. Tudo bem, vamos lá. Quando eu comecei a fazer, ela viu que eu não tinha muita experiência. Por acaso, ela era uma portuguesa e foi com ela que eu aprendi. Porque a maioria das pessoas fala que são as brasileiras melhores, e eu nunca vi uma mulher fazer uma unha tão bem, uns pés tão bem. E ela tinha um spa, mas era um spa top. Porque eu queria trabalhar com um lugar top. Então, olha a ousadia. Eu queria trabalhar num ambiente que realmente me proporcionasse crescimento. Então, decidi, fui, acreditei. Aquele acreditar, aquele medo, mas fui medo assim. E comecei a ter, né, começar a executar algumas coisas, observar como é que ela fazia, e aí fui me aprimorando, fui crescendo, fui gostando daquilo, fui me aperfeiçoando, fiz muitas formações, e quando eu tive o primeiro filho desse casamento aqui em Portugal, e eu falei assim: "Olha", o Pedro falou: acho que é melhor a gente abrir alguma coisa para você". E eu, um pouco resistente, porque eu via muita dificuldade em encontrar pessoas para trabalhar. E eu estava recém-parida, né. Eu falei: "Meu Deus, como é que vai ser isso?". E entra também a maternidade aí. Falei: "Gente, como é que vai ser isso?". Eu fiquei um pouco preocupada, mas pela facilidade e a parceria dele dentro de casa para ajudar com eles, me deu mais segurança. E eu falei: Vamos abrir". Pensamos em algo, eu entrei, a gente morava na Expo e decidimos alugar um apartamento maior e fomos pra Alverca, que é próximo. Ali
eu queria entender o porquê eu estava ali. Eu tenho essa coisa na minha cabeça, o que que Deus mandou eu vir pra cá, por que que eu tô aqui? Entrei dentro do Auchan, de Alverca, e pensei: "Gente, eu poderia abrir algo aqui". Eu vi ali como uma oportunidade de negócio. Esperei, amamentei o meu filho 1 ano e falei: "Vai ser agora". Fizemos um projeto, eles não aceitaram porque não tinha espaço. Hoje eu estou nessa loja porque eu cresci e eles me deram a oportunidade, ou seja, eles foram atrás. Hoje eu estou onde eu queria sempre estar, mas levou um tempo de preparação. E o próprio espaço reformou, e aí abriu outras lojas. Nessa altura que eles reformaram e que me deu a oportunidade, foram atrás de mim para abrir essa loja que hoje é a loja que mais fatura, eu tinha 3 lojas e estavam saindo do Covid, né. E aí eu fiz essa mesma proposta para o Continente, e eles aceitaram. Em 3 meses eles aceitaram, e ali foi meu primeiro empreendimento, um quiosque dentro do centro comercial, Continente, ali em Alverca. E foi engraçado porque eu abri, com 2 mesas, porque na minha cabeça, como eu vi a dificuldade das minhas patroas e, tipo, eu tive resistência por causa da dificuldade de pessoas para trabalhar, pessoas competentes, né, profissionais realmente, que sabiam trabalhar. Eu sabia o trabalho que eu ia ter, tanto que eu comecei logo, eu tenho até fotos, treinando pessoas, treinei 3 pessoas para já me dar esse suporte, porque é exatamente isso. Você perceber que o empreendedorismo não é você abrir algo para você trabalhar. O empreendedorismo é você liderar. É liderar. Porque o que que acontece? Você acaba abrindo algo para você ter mais tempo de qualidade com a sua família e acontece completamente ao contrário. Isso não quer dizer que você não vai estar lá, não vai dar o suporte ou vai ter que até, por algum tempo, executar o serviço, porque durante muito tempo eu trabalhei no operacional. Até firmar a empresa, até consolidá-la. Depois, eu comecei a me desacelerar e aí sim delegar e liderar. Então foi uma transição, assim. E aí quando eles me deram deram o ok, abri com 2 mesas, depois em menos de 3 meses, nós estávamos trabalhando 6 pessoas lá dentro e fazendo filas. Eu falei: "Meu Deus, que loucura!" Manicure. Manicure e sobrancelhas, eu me especializei em sobrancelha, micropigmentação. Então, dentro da área eu fui crescendo e sempre fazendo um pouco de tudo, porque na área da beleza, principalmente para quem vai empreender, é importante você também saber. O que eu precisei saber mais foi que para mim abrir algo, eu não preciso só entender daquilo, mas eu preciso também trabalhar gestão, preciso aprender sobre gestão. Só executar, só o entendimento daquilo que eu vou abrir, não é suficiente para manter uma empresa em pé, porque senão não vai ser sustentável. Meu marido sempre me auxiliou. Não é só saber não é só saber do operacional, Exato, cidade. exatamente. Saber o que está por trás de tudo aquilo que você oferece. É gestão, Exatamente. marketing, Liderança. liderança, treinamento. Exatamente. E isso eu fui aprendendo na jornada. Eu tô até lançando agora um manual, um e-book de, Lidere Sem Surtar, para entender um pouco. Durante a minha jornada eu quase surtei, não foi tão lindo. Hoje as pessoas veem as coisas muito linda, mas a verdade é que não foi tão lindo assim. Houve momentos que eu parava o carro e eu chorava. Eu chorava porque estava extremamente cansada. Eu chorava porque eu estava extremamente sugada, porque eu estava dando muito e não estava recebendo. Então, era o momento de eu ser renovada ali na presença de Deus. Entra Deus também. Não consigo separar, sabe? Deixar as coisas muito separadas, porque tá tudo conjunto. A família, o empreendedorismo, as empresas, a liderança, Deus, né? A vida nossa espiritual, o social, o lazer, o desfrute. Eu tive que aprender, desfrutar de tudo aquilo. Qual vantagem tem você de ter algo e não desfrutar daquilo? E aí você foi e quantas mesas de E aí tinha para 6? sim, depois eu tinha 2 mesas, eh, coloquei 4 e botei mais 2 cadeiras de sobrancelhas. E era, assim, muito doido, porque eu não esperava o crescimento, assim, muito rápido.
e faziam filas para serem atendidas. E eu vi que foi o meu diferencial. Então ali eu fui aprendendo muitas coisas, eu fui aprendendo na tora, assim, né, dentro do bem baiano, viu, fui aprendendo na tora, assim, dentro já, empreendendo. Então, foi assim, sem dúvida, um tempo de aprendizado. E depois eu fui percebendo que as próprias clientes foram pedindo outras lojas, tipo assim: "Olha, você devia abrir um cabeleireiro". E eu pensei: "Gente, esses clientes", e eu já com vontade, né. Assim, o Pedro tem que me dar um freio, assim, me controlar um pouco, porque senão eu já tinha umas 100 lojas aqui. E aí é que entra, né, você precisa aprender o que que é muito importante, assim, o que que é prioridade. Então eu quis me priorizar um pouco, priorizar ainda mais a minha família e delegar um pouco mais, assim, sair um pouco. Hoje eu saí um pouco mais operacional, hoje eu lidero mais, eu treino a equipa, dou formação e faço esses projetos lindos aí com mulheres que você já teve a oportunidade de conhecer. Legal. Hoje você tá com quantas, vocês chamam de estúdio? Uhum. No processo, eu fui desenvolvendo algumas lojas, porque eu fui percebendo que dava para crescer nessa área. E foi a falta de pessoas qualificadas que me freou, assim. Foi mais isso. A dificuldade não foi de liderar, porque eu sempre tive uma liderança muito firme, mas talvez as decepções, assim, com pessoas. Eu acho que me fez, parar um pouco, no sentido de de que ia puxar muito mais de mim, de estar presente, porque eu acredito que a gente precisa também não abandonar, a gente precisa delegar, mas estar presente e cobrar. E naquela altura eu não tinha essa maturidade que eu tenho hoje, que eu fui adquirindo. Por exemplo, eu era muito emocional, eu liderava com muita emoção e a razão não existia. Então eu fui aprendendo isso um pouco no caminho com o meu marido e com as próprias pessoas que me decepcionavam. Porque muitas vezes eu dava formação, 100% gratuita, para ter a pessoa ali trabalhando comigo. E com o tempo a pessoa ia embora, e não era nem para abrir um próprio espaço, era para estragar o meu, para prejudicar o meu próprio espaço. A querer levar pessoas, a levar clientes, a levar contato. E foi, assim, um pouco difícil. E eu acabava também, me envolvendo emocionalmente com as minhas colaboradoras pelo fato de não ter ninguém da família aqui. Então elas, para mim, era minha família. Então aprender a separar isso me fez crescer, né, como líder, como empresária, como empreendedora. E, aprender a dizer não também no processo, de que aprender a dizer muito não. Então muitas coisas me bloqueou nesse sentido da emoção, que depois com o tempo eu fui aprendendo com os meus erros e acertos, isso faz parte, né. Fui aprendendo com as decepções, fui entendendo que dentro do empreendedorismo eu precisava também ter um pouco de emoção, sim, mas a razão também era muito importante. Então tinha que ser um equilíbrio, assim. Então eu senti muito limitada com relação a pessoas, assim, gente para trabalhar. Até hoje eu não tenho falta, por quê? Porque eu treino elas, eu formo elas. Então eu pego pessoas, a maioria. Eu entendi o propósito depois da minha empresa, porque até então eu só sofria, eu só chorava. Tinha pessoas que teve uma funcionária, uma colaboradora que ficou comigo, uma portuguesa, 6 anos comigo, mas brasileira era rotativo, né, de 3 teve umas que duraram 3, outras 2, mas era rotativo no sentido, tinha momentos que eu precisava realmente demitir, porque faziam mal ao ambiente. Então eu sempre velei pelo um bom ambiente, assim. Então eu precisei amadurecer rápido para continuar, para não desistir dos meus sonhos e nem dos meus objetivos. Então eu tive que amadurecer, assim, com as decepções, com os desafios. Foi isso que me fez, e hoje eu fui abrindo, depois veio o Covid. Como eu abri em forma de quiosques, dentro de centro comercial, no Covid ficou muito limitado, ou seja, fui bastante prejudicada, porque não só no tempo que fechou tudo, né, lembra que fechou tudo no Covid? Mas depois que nós retornamos, tinha limite por metro quadrado.
E aí foi, me limitando. Eu falei: "Gente, eu vou ter que fechar, porque se eu não fechar, eu vou entrar numa dívida e vai ser muito complicado". Então a gente fechou dando certo, e foi interessante. E aí eu fechei o quiosque e foi muito louco, porque quando eu estava terminando mesmo, que já tinham autorizado a gente voltar, ver essa oportunidade de abrir essa loja que eu sempre quis. Vendo essa oportunidade, eles reformaram e me chamaram. E aí eu abri o salão também, tinha 3 lojas, e com essa seria a 4. Eu falei: "Eu tenho que, abrir mão dos quiosques", fechei os quiosques, porque essa loja estava faturando praticamente o valor das outras 3 juntas, entendeu. E aí foquei mais em uma. Daqui a pouco quis abrir então assim, eu e todas as lojas que eu abri, eu vendi muito bem vendida, assim, naquela altura, que hoje em dia o povo nem faz mais trespasse. Então há 1 ano atrás, eu estava fazendo uma caminhada com meu marido e de repente falei: "Amor, vamos abrir uma loja aqui". Eu falei: "Vamos abrir aqui eu moro no Porto Alto, uma cidade muito pequena". Eu falei assim: "Eu tô sentindo meu coração, não sei se é enganoso", eu sei que o coração às vezes é enganoso, né, nos coloca numas frias, assim. "Mas eu vou abrir, não entendo o porquê, mas eu quero". Ele: "Olha, então abra só pra parte das unhas, não coloque cabelo, por causa das dificuldades que a gente tem, da responsabilidade de ter cabeleireiros, né, então não faz isso", porque como eu me especializei em unhas e estética em si, e micropigmentação, se faltasse um cabeleireiro, eu ficava na mão. Então, assim, enquanto você está dizendo sim para eles, está tudo bem. Quando você diz não, você se torna uma vilã ali. A figura muda. Então eu tenho que ser sempre sim, sempre a boazinha. Então, quando eu pegava mais firme, onde eu cobrava mais, o negócio ficava feio para o meu lado. Então eu tive que criar uma certa independência emocional e até uma certa e até acreditar, assim, e aí entra a fé. Não, se Deus me deu, ele vai me capacitar, se ele me deu, ele vai prover. Ele me vai prover, até o tempo, não sei. E eu nunca o que mais me facilitou de não sofrer foi não eu era apegada a pessoas, mas não a coisas. Por exemplo, para mim abrir mão de lojas nunca foi difícil. Eu fui treinada durante a minha jornada, então assim, se eu tiver que vender uma casa, eu vendo, se tiver que vender um carro, se tiver que começar de novo, vai ser difícil, mas a gente começa. Nunca fiquei limitada a coisas assim. Então, é para vender, então vamos vender. Foi até aqui foi bênção. Então saber esse tempo que dá oportunidade a outras pessoas. Aí eu abri essa loja que eu estava falando para você, lá na minha cidade pequena. Sem necessidade nenhuma, assim, eu entendi, eu falei: "Vamos ver o que que é o propósito", botei o Pedro, eu coloco o Pedro em cada coisa, abri, eh, abri e ele acredita porque, assim, eu entro de cabeça, não que ele vá assumir os gastos, mas porque ele trabalha com a parte administrativa, e ele acaba se envolvendo também nos meus projetos, porque ele vai precisar estar lá, eu não sei nada de obras, então eu aproveito bem o marido que eu tenho. Em todos os sentidos. E aí, abri e depois 1 ano eu vim entender. Tinha uma menina que estava isso é para quem acredita, estava orando, pedindo uma direção de um salão e quando eu estava perto de entregar, o dono do espaço me deu um tempo de entrega. E no início que eu abri deu super certo, fiquei sem cabeleireira, tipo assim, eu pensei: "Ai, eu não ouvi meu marido mais uma vez", assim. Fiquei sem a cabeleireira, eu falei: "E agora?". E ia pra ali, orava falava com Deus, eu entendia que ele ia fazer alguma coisa. E hoje, uma pessoa, uma menina comprou o salão, ela disse que foi uma resposta que ela já estava orando há muito tempo, e eu vi ali milagres acontecendo. Hoje ela que cuida do meu cabelo, e eu gosto muito, assim, de ter sido bênção na vida dela, de facilitado. E engraçado que tudo que ela via ali naquele espaço era algo que ela sempre quis, desejou, e tudo era do gosto dela. Então eu acredito que a gente é um canal, assim, a gente tem que estar entender. E depois a gente vai entender, porque às vezes a gente nem entende, na hora a gente nem entende muita coisa. E vai ter coisas que a gente nunca vai entender, tá tudo bem. Demais, cara, demais, que história incrível, que história incrível. Então hoje você tá com quantas lojas? Hoje eu tenho 2 lojas, dou formação e tenho esses projetos que eu abri, que já tinha nascido no meu coração há 3 anos atrás, projeto voltado para mulheres.
inovação pessoal e profissional, que essa inovação interna reflete no seu externo, no seu trabalho, na sua família, no seu lar, na sua pessoa em si, na pessoa em si. E decidi abrir a Illumine. Illumine é uma loja que eu já trabalho. Eu fui sacoleira, né? Não contei pra você. Antes de abrir a Fator 5 também trabalhei como sacoleira, onde eu ganhei muito dinheiro, muito. Acho que talvez foi onde eu ganhei mais dinheiro até hoje. Não tinha algo fixo, eu ganhei muito dinheiro. E é engraçado que lá no Brasil a gente vende, olha, eu tinha um bolo de promissória assim, e nunca ninguém assim me deu algum, sabe, deixou de pagar. Eu era numa moto, ia em colégios, tipo assim, nunca me limitou assim, eu pegava lingerie, malas, e eu ia abraçando assim, sabe. Mesmo na altura que eu não deixei, mesmo abrindo a Fator 5, eu era sacoleira também, estava impregnado ali, como dava muito retorno, eu acreditei e me trouxe muitos benefícios financeiros, assim. Caramba. E agora você tá também com a A Illumine é uma loja voltada para peças aço, eu quis algo e até o nome tem muito a ver comigo, né, iluminando vidas através de peças, a gente transforma a vida, que está envolvido também em beleza, a beleza da mulher, né, e transformando vidas e através da beleza e agora iluminando vidas através de peças, né, de aço. essas peças que você tá com ela, Sim, são minhas. Tão lindas, né, bem diferente. as pulseiras. Sim, sim, estão todas da Illumine. Mostra aqui pra Gente, bom, ilumine sempre. tá legal, que legal. Olha, eu queria ir partindo para o final, e eu queria te perguntar uma coisa. Qual o conselho que a Vânia de hoje daria para a Vânia que tinha 20 anos de idade? A Vânia de hoje daria para a Vânia de 20 anos de idade. Qual o conselho que você daria para ela? Eita, uma pergunta difícil. O conselho que eu daria pra Vânia de 20 anos. Eh, bom, gente, é porque eu fui coragem eu já tive muita coragem, fé também. O que eu diria pra Vânia? Hã, olhe pra você, assim, se vê. Eh, nunca duvide do seu potencial. Acho que eu diria isso pra ela. Mesmo que ela foi uma mulher corajosa, destemida, mas sempre assim, sem de ao mesmo tempo que ela acreditava, ela era um pouco insegura. Eu acho que a Vânia de 20 anos era muito insegura, e eu acredito que era isso, acredite mais em você, naquilo que você carrega. Eu daria esse conselho pra ela. E agora vamos fazer o contrário. Qual o conselho que a Vânia de 20 com 20 anos daria para a Vânia de hoje? Ai, pra Vânia de hoje, sonhe grande. Sonhe grande, corra atrás dos seus sonhos, não importa o que as pessoas vão dizer, porque é só o que elas pensam, o que elas acham, o que elas veem, né. Mas é sobre o que você acredita. O que a Vânia acredita, o que a Vânia então, continue acreditando nos seus sonhos, continue, firmando mais, né, continue sonhando e buscando realizar os seus sonhos. Eu daria esse conselho para ela, continue sonhando grande, assim, sonhe grande, sonhe alto, é o mesmo trabalho que você vai ter de sonhar pequeno, então sonhe, porque todos sonhos são palpáveis, né, quando a gente decide, acredita, persiste, né, quando a gente tem muita fé, eu acho que as coisas acontecem. Não só fé, né, mas é um conjunto de coisas. Faço essa pergunta para quase todos os estados. E é muito engraçado que muitas falam sobre sonhar, sobre ousar, sobre não desistir, sobre ter fé.
E é muito engraçado, né? Porque a gente falaria, pessoa com 20 anos de idade, a gente falaria isso para a pessoa que nós somos hoje. Mas será que a gente está falando isso para os nossos filhos? Essa é a pergunta que eu tenho para você. Será que nós estamos falando isso para os nossos filhos? Será que principalmente nós estamos falando isso para nós mesmos todos os dias? Entende? Então eu acho que é um ponto muito bom de reflexão para que a gente possa levar para a vida, para os nossos dias, dia a dia. Eu digo porque eu não, né, eu era uma pessoa que, como eu estava sempre no automático, acelerada e sempre É justamente por isso. Justamente. e sempre eu sempre entendia que tudo que era palpável a gente consegue, então eu esquecia de sonhar, assim. Eu não sonhava grande. Então eu fui despertada por pessoas no caminho da jornada. Sonhe grande, você é capaz, nunca duvide da tua, daquilo que você carrega, nunca duvide daquilo que você pode alcançar. Sonhe grande. Então eu falei: "Pronto, eu vou sonhar grande", eu decidi sonhar grande, porque também tudo na nossa vida é uma questão de decisão, né. Então acredito que muitas pessoas ainda estão assim, vai só de uma coisa, coragem e decisão, decidir, né, coragem e decidir. Quero aproveitar esse gancho da decisão e falar com você que decidiu vai vir para Portugal, que está na sua fase de planejamento. Venha para cá de maneira correta, solicite o seu visto, procure vir com tudo organizado. Eu, por exemplo, tive um grande prazer na minha esposa ser cidadã europeia, então eu já tive essa facilidade. Porém, eu encontrei várias dificuldades aqui em Portugal, mesmo tendo essa facilidade. Por exemplo, de conseguir minha carta, minha residência permanente e agora dar início à cidadania italiana, não, a cidadania portuguesa. E eu contratei uma pessoa que eu confio e inclusive está tratando de todos os nossos processos. O nome dela é Helena Neves, ela tem um escritório lá em Braga e está cuidando de todo o processo da minha família, tanto da minha esposa, agora da minha filha e também o meu. Então, se você quiser pessoas confiáveis e você vai vir para cá de maneira tranquila, contrate os serviços da Helena Neves. Vai ficar um pouquinho aqui para vocês conhecerem no escritório dela. O meu nome é Helena Neves, eu sou advogada de Direito Internacional, mais de 20 anos de experiência e 2 prêmios recebidos. Atuamos em todas as áreas do direito português e ajudamos você a realizar o seu sonho de morar em Portugal, através do visto ou do processo de nacionalidade. Além disso, atuamos também no direito empresarial. Se você tem uma empresa ou se você quer abrir uma empresa. Também fazemos o reconhecimento de assinatura, seja num contrato, seja numa carta convite, e se você tem algum problema com a AIMA, se você não está conseguindo o agendamento, nós também podemos te ajudar nesse caso. Podemos ajudá-lo a simplificar o seu processo. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Tchau, tchau. Agora, Vânia, a última pergunta que eu queria fazer para você. Em alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito, só que eu não fiz, ou simplesmente em alguma coisa que você gostaria de deixar para as pessoas ou comentar durante esse seu trajeto e deixar registrado aqui no nosso programa? Eu acho que você fez todas as perguntas que eu acho que envolve, né, a maternidade e o empreendedorismo. O que eu queria deixar para as mulheres, para as mães, né, que desejam empreender, é que comece com o que você tem. E que às vezes a gente espera a hora certa. Vou esperar a hora certa, talvez essa hora certa nunca chegue. É começar com o que tem. Se você tem uma ideia, se você tem um sonho, se você tem uma paixão, comece mesmo sendo pequeno. Porque depois no caminho, não tenha medo de errar. O erro vai te fazer mais forte, mais consciente. E entenda, os filhos não são obstáculos para o seu crescimento. Eles são o combustível, eles são a sua própria força. Dona, eu quero te agradecer Obrigado eu. imensamente. Eu quero agradecer você imensamente pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pelo seu propósito, por tudo que você tem feito. Conte comigo em todos esses eventos que você for fazer, que o evento foi lindo. Gente, se você não viu, siga a Vânia nas redes sociais, está aqui na descrição.
as redes sociais dela, confira lá. Você vai me ver também um Calvo de Coffee, você vai ver também. Eu fui o apresentador. Foi bem. Arrasou lá, a Zerada amou. Foi muito bom, muito criativo, dinâmico. Foi incrível ter você com a gente. Obrigado, obrigado. E agora nós vamos pro Porto. Vamos pro Porto, gente. Estamos um pouco ansiosa, né? Porque para mim é algo novo ali, tá em 3 nações, assim, uma irmã da outra. Vai ser algo bem interessante. Não só um, a gente vai em 2. Subimos o compromisso de palestrar lá no Porto e também em Lisboa. Em Dia Lisboa. 15 de junho, lá no Porto. Dia 22 de junho, Em Lisboa. em Lisboa. Sim, sim, vai ser um grande desafio. Vai ser muito lindo. Minha queridona, quero te agradecer mais uma vez com esse cenário. Ai, meu Deus, vou ficar feliz. Agora a gente vai passar um cafezinho, agora a gente vai papear, o podcast ainda vai continuar, tá? Quero agradecê-los imensamente pelo tempo que vocês colocaram aqui. Pegue os principais insights, comente o que você gostou. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Não faz um favor somente para mim, mas principalmente para você, porque esse conteúdo é riquíssimo. Compartilha ele, não fica só com você não. Chama o seu cônjuge, coloca todo mundo lá na sala, fala, olha, eu não tenho uma vista como essa aqui ainda. Porém, nós temos a nossa sala com essa vista que nós podemos desfrutar ainda com esse conteúdo. Então compartilha com o seu cônjuge, compartilha com a sua equipe, com o seu tio, com o seu sobrinho. Faz o seguinte, chama todo mundo, coloca todo mundo na sala, coloca na televisão e faz o seguinte, tira uma foto e manda para mim. Manda para a Vânia que vai ser um prazer imenso. Deus abençoe cada um de vocês. Nos vemos no próximo programa RotaCast Oficial. Simbora!